Descobri detalhes do contrato que está sendo renovado entre o Corinthians e sua patrocinadora Master. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todas essas informações e fala também sobre o São Paulo com receita recorde na temporada de 2025. Que história é essa de que John Arias interessa ao Palmeiras? Falo também sobre Matias Vinha encostado no Flamengo, o Cruzeiro tentando a contratação de um meia americano, o Galo recusando proposta gigante do exterior, as últimas do mercado, bastidores, finanças, a lista de reforços do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, queria brincar com vocês com o palpitão do Nicola, que nessa sexta-feira bateu bonito. Para esse sábado, preciso da vitória do Olympiacos no campeonato grego, da vitória do PSV ou do empate no campeonato holandês, da vitória do Union Saint-Gilloise no campeonato belga, da vitória do Feyenoord no campeonato holandês, além da vitória do Mirassol contra o time sub-20 do Flamengo. Se essa combinação de resultados acontecer, a gente pega uma odd de 3,26. E a melhor notícia vem agora para que você não tenha que procurar jogo por jogo e já receba o bilhete prontinho. É só clicar no link que está no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Lusa registrou prejuízo de 21 milhões e 100 mil reais até setembro no seu primeiro ano de SAF. Já era imaginado que a portuguesa fecharia no vermelho até por conta dos investimentos e da falta de receitas de jogar Série D. Mas as eliminações precoces na Copa do Brasil e na quarta divisão acabaram por aumentar essa situação. Já o Orlando City enviou proposta ao Bahia pelo atacante Thiago, jogador de 20 anos de idade. O Bahia considerou a proposta baixa e recusou. Tem muita gente especulando que o Bahia está interessado na contratação de Jaci, zagueiro que pertence ao Curitiba. Conversei com o Cadu Santoro, o homem forte do Grupo City no Bahia, e ele assegurou que nunca houve a intenção de contratar o zagueiro do Coxa. Para completar o giro de notícias, registrar que o Grêmio espera fechar nos próximos dias com a Betano como a sua nova patrocinadora Master em substituição à Alfa. O Grêmio que inclusive levou a Alfa para a justiça acusando-a de calote. Preciso te contar agora que Doria, zagueiro brasileiro com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Doria, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Doria passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Doria sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Doria com o Atlas está bastante avançada. Preciso te contar agora que o Clube Atlético Mineiro recusou proposta de 93 milhões de reais por um garoto de apenas 16 anos de idade. Eu me refiro a Gabriel Veneno, apontado por muitos como a maior revelação do Atlético em bastante tempo. Jogador que é pretendido e observado pelos maiores clubes do futebol no mundo. De acordo com o Silas Gouveia, que cobre o Atlético há bastante tempo, houve um time europeu que sugeriu 15 milhões de euros ou 93 milhões de reais para contratá-lo. O Atlético recusou e vai pensar em cifras bem mais altas a partir do momento em que o jogador passar a atuar no time principal. Isso não deve acontecer tão rápido. O Veneno teve uma temporada de poucas partidas. No Sub-17 foram 16 jogos e 1 gol. No Sub-20, ele tem só 16 anos de idade, vale essa lembrança, foram míseros 4 jogos. Tem sido muito mais reserva do que titular e em várias das últimas partidas do Galo no Sub-20 ele nem sequer saiu do banco de reserva. Só para completar o noticiário atleticano,
O Galo anunciou que a partir de 1º de janeiro, Pedro Daniel será o novo CEO do clube em substituição ao Bruno Musi. Pedro Daniel, que se formou em administração na PUC de São Paulo e fez mestrado na área. Preciso te contar agora que o Cruzeiro está de olho em um meia atacante americano, embora com raízes no futebol argentino. Eu me refiro a Matko Miljevic, atleta de 24 anos de idade que pertence ao Huracan. De acordo com a imprensa argentina, proposta do Cruzeiro já foi feita para aquisição de 80% dos direitos econômicos. E dá para dizer mais. Entre o Miljevic e o Cruzeiro já está tudo fechado. O jogador adorou a ideia de vir ao Brasil para atuar em um dos principais clubes do país. Falta o acordo entre o Huracan e o Cruzeiro. A tendência é que as negociações prossigam na próxima semana para que o acordo seja sacramentado. O Cruzeiro já tem algumas novidades para 2026, entre elas Neisser Villarreal, atacante de 20 anos colombiano, contratado depois do fim do contrato no Milionários, além do Matheus Cunha, que pertence ao Flamengo, goleiro reserva de Rossi, outro que chegou a custo zero em fim de contrato. Preciso te atualizar agora sobre a situação caótica de Matias Vinha, jogador de seleção uruguaia, passagem brilhante com a camisa do Palmeiras no Flamengo. O Vinha está completamente encostado. Atleta de 28 anos de idade é a terceira opção para a lateral esquerdo. O Alexandre é o titular, o Ayrton Lucas é o reserva imediato. O Matias Vinha disputou apenas 10 jogos na atual temporada. Foram 3 partidas como titular. A última delas há bastante tempo. Importante dizer também que o Matias Vinha corre o risco de nem sequer ser relacionado para o Intercontinental de Clubes, que começa para o Flamengo na próxima quarta-feira. A gente vai ter a definição da delegação que viaja para o Catar nesse sábado, nas próximas horas. A última partida do Matias Vinha em 9 de novembro. Ele entrou em campo em apenas 2 minutos contra o Santos. Para completar, além do risco de nem sequer ser relacionado para o Intercontinental de Clubes, o Matias Vinha está fora do jogo contra o Mirassol, em que o Felipe Luiz, nem vai ser o Felipe, né? Em que o Bruno Pivetti vai utilizar uma escalação formada por jogadores do Sub-20. Preciso contar também que desde a volta da data FIFA, a última, o Matias Vinha sequer foi relacionado por banco de reservas. Ele não apareceu no jogo final da Libertadores, nem no banco, e não esteve nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nem no banco. Para completar o noticiário do Fla, só registrar o provável Flamengo para o confronto de 18h30 contra o Mirassol. O Flamengo deve ter Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Johnny na zaga, Pablo Lúcio, Everton Araújo e Bruno Xavier, Michael, Douglas Telles e Wallace Sirra. E vazou a lista de reforços do Vasco da Gama. Pessoal do Atenção Vascaínos revelou uma série de nomes que estão na pauta cruzmaltina para 2026. Todos relacionados ao futebol brasileiro, exceto Elinho, jogador formado no São Paulo, que passou pelo Red Bull Bragantino e pertence ao Toluca do México. Esse dá para arriscar do mapa, não existe nenhuma chance dessa contratação acontecer. O Toluca havia comprado o Elinho por 13 milhões de euros e o jogador brasileiro tem vivido grande fase por lá. Nem vamos tratar sobre o Elinho. Bora para os nomes, esses sim bem mais reais. Bernabei, ótimo lateral esquerdo argentino que pertence ao Celtic e está emprestado ao Internacional. Gabriel Menino, que não deve ficar no Atlético Mineiro, ele é volante, formado pelo Palmeiras. Breno, goleiro do Fortaleza, e Pierre, volante, que está no Fortaleza, mas pertence ao Tombense, embora o Fortaleza tenha negociações bastante avançadas para comprá-lo. Queria chamar atenção também para William Machado, zagueiro que pertence ao Ceará, e Talhari, atacante que conseguiu se destacar mesmo na campanha bastante ruim do Juventude. Você, torcedor do Vasco, gosta de quais desses nomes? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E esse papo de que John Arias pode virar reforço do Palmeiras. Segundo o UOL, o Verdão busca maneiras de contratar um meio atacante colombiano já em janeiro. Posso garantir para vocês que essa chance é praticamente zero. Na metade da temporada europeia, em janeiro, o Wolverhampton não vai abrir mão de um jogador que é titular por lá e havia custado, em julho desse ano, 17 milhões de euros. A partir de julho, com o iminente rebaixamento do Wolverhampton, acho que a situação muda. A tendência é que o Wolverhampton, na segunda divisão,
precise se desfazer dos jogadores mais caros do elenco e é nesse contexto que o Arias pode acabar estando disponível no mercado. É óbvio que ele não vai sair de graça, o Wolverhampton vai querer recuperar um investimento de 17 milhões de euros e aí o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, que são clubes interessados, passam a ter alguma chance, embora já dá para imaginar também que para o Arias vai ser mais negócio continuar no futebol europeu. Ele vinha dizendo para o pessoal do Fluminense durante todos os últimos anos que tinha o sonho de atuar na Premier League e no futebol europeu. Diante desse cenário, tendo jogado bem pouco por lá, a tendência é que ele queira experimentar pelo menos por mais algumas temporadas. Registrar que o Arias é titular do Wolverhampton, foi assim nas duas últimas partidas, embora seus números sejam fracos. 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O Wolverhampton é lanterna do campeonato inglês com apenas 2 pontos conquistados, uma das piores campanhas da história do futebol inglês na primeira divisão. Descobrir quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita. Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas. O tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de R$1 milhão prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para a compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de R$1 milhão. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. Informação exclusiva: descobrir quanto o Corinthians deve faturar com a renovação do seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O contrato atual assegura ao Timão sempre R$3 milhões. As partes estão se acertando para que o novo vínculo garanta ao Corinthians 150 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse acordo pode alcançar 200 milhões de reais por temporada. O presidente Osmar Stabile sonhava em ter 200 milhões de reais fixos por ano. Não conseguiu, conversando com uma série de casas, e o Corinthians está aceitando essa oferta de 150 milhões de reais, o reajuste de praticamente 50% nos vencimentos. Vale a lembrança de que com 103 milhões de reais o Corinthians já tinha o segundo melhor contrato de patrocínio master, à frente do Palmeiras com 100 milhões e do São Paulo com 78 milhões. O grande ponto é que recentemente o Flamengo se acertou com a Betano num contrato de 268 milhões de reais por ano. Até por isso o Corinthians passou a buscar interessados em 200 milhões de reais, não alcançou e deve bater o martelo em 150 milhões de reais. O contrato atual, que se encerra em junho de 2027, deve ser prorrogado até dezembro de 2029. Para completar, registrar que o Corinthians cumpre tabela na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, nesse domingo na Neoquímica Arena, e a tendência de um público baixo. Acho que a diretoria errou ao não baixar bem o preço dos ingressos. A partir da próxima quarta-feira já se inicia a Copa do Brasil, confronto de ida contra o Cruzeiro no Mineirão, a volta marcada para a Neoquímica Arena no fim de semana. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!